Aviva-nos, Senhor, nesta manhã. Aviva o nosso espírito, Senhor, nesta manhã. Nos lava com teu sangue. Continua a nos purificar, Senhor, e nos aproximar mais de ti, mais da tua palavra. Não queremos apenas ser ouvintes da tua palavra, mas sim queremos ser praticantes da tua palavra. Por isso, usa de misericórdia nessa manhã, para que atentemos para as tuas palavras, para que a comamos e que recebamos vida nutriente para prosseguir na carreira cristã até a tua volta. Encoraja-nos, Senhor, abre nossos olhos espirituais para que possamos ver para onde estamos aí. Por isso, ser com a igreja, ser com as famílias, aqueles que não puderam estar presentes no dia de hoje, a tua graça esteja com eles, Senhor, e a tua plenitude seja expresso neles, em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Por imperativo maior, estaremos aqui a ministrar o tema de hoje, por mim, cuja porção da palavra, o tema, estaremos a falar sobre as provações da vida. Amém? Amém. Todavia, com base naquilo que nós temos desfrutado sobre o livro de Isaías, hoje, nessa abordagem, queremos abrir uma pequena janela, enfatizando aqui os escritos de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 1 e o versículos 4. Repito o tema, as provações da vida. Amém? Então nós repetimos juntos. As provações da vida. O que isso tem a ver conosco? As provações da vida. Deus não nos tenta. Deus nos prova. Amém? Tanto as provações da vida implica dizer que Deus permite certas situações para Ele poder nos provar. Provar a nossa fé, provar a nossa perseverança, provar que nós de facto somos dele e provar que a nossa fé está alicerçada nele. Versículo 1 até o versículo 4 diz a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Aleluia! Tanto o povo de Israel estava disperso em muitos lugares. Em muitos lugares. Tanto, se formos a ver aqui o livro de Tiago, conseguimos perceber que esse livro foi escrito para os da dispersão. Aqueles que são filhos de Deus, como diz a palavra do Senhor, não é? Quando o Senhor enviava os discípulos, falou para eles que procurai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui voltando, há muitos de nós, muitos deste caminho, estão na dispersão, aplicando para nós. Existem muitos irmãos que estão na dispersão. Hoje é muito comum encontrar, por exemplo, numa cadeia de Viana, uma cadeia de São Paulo, uma outra cadeia de máxima segurança, Bentiaba, enfim, se possível 90% ou mais são cristãos. Já provaram a fé. Hoje é muito fácil encontrar os maiores burladores da cidade de Luanda, que são cristãos. É muito fácil hoje encontrar em muitas empresas os funcionários que mais defraudam a empresa são cristãos. É muito mais fácil hoje encontrar nos táxis aqueles que fazem, não é? Aquela famosa linha curta, né? São cristãos, os condutores, bem como os próprios cobradores. Aleluia.
Versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Mas como é que Tiago vai dizer que meus irmãos devem, ou seja, tendes por várias alegrias as provações? Quer dizer, em meio a muitas provações, o Senhor nos encoraja a termos alegria. Aleluia! Mas como é que é possível passar por uma provação, uma restrição, um aperto, mas com alegria? É possível. Aqui é uma visão justa e equilibrada que o Novo Testamento nos apresenta. Uma visão justa. Que Pedro apanha, se calhar, um trecho dessa palavra e diz que nós sim devemos sofrer, mas não sofrer como ladrão, não sofrer como alguém que se intromete em negócios do outro, mas sofremos como cristão, somos bem-aventurados. Mas não podemos sofrer porque nos envolvemos num assunto que é do outro. Não sofrer porque defraudamos algo do outro, porque mentimos, porque caluniamos. Amém? Esse sofrimento gera em nós aperto, tristeza, não traz alegria em nós. Mas as provações, o sofrimento que vem por meio de Cristo Jesus, sofremos por meio da palavra do Senhor, sofremos porque não queremos nos misturar com o mundo, não queremos ser conforme o mundo é, não queremos abrir mão da nossa fé. Este sofrimento gera alegria em nós. É como exprimir as azeitonas. Para que haja óleo, é necessário exprimir as azeitonas. É necessário as uvas, para que dê o vinho, é preciso pisar as uvas, para que haja o suco. Os sofrimentos do presente século não se comparam com o peso de glória que há de ser revelado na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, as provações hoje são necessárias. E o resultado, elas devem ser um trabalhar completo de Deus nas nossas vidas. Devem resultar em algo completo. Deus, por meio das provações, não quer trabalhar metade apenas em nós. Por meio das provações, Ele quer trabalhar de modo completo nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Por isso Ele permite várias provações nas nossas vidas. Portanto, há provações que elas são compatíveis à nossa vida, de fato. Nós passamos por provações que são compatíveis. O Senhor diz que não nos veio provação que não fosse humana, que nós não possamos suportar. Amém? Deus não permite uma provação que seja além das nossas capacidades, além daquilo que nós podemos suportar. Deus coloca uma provação que nós podemos suportar, podemos aguentar. Ele não tira a provação que seria do irmão Braulio para o irmão Paulo. Não, amém? Deus coloca aquilo que nós podemos suportar. Por isso não diz, não, Deus é injusto, porque o que eu estou a passar não é o mesmo que o irmão A está a passar. Não. Deus permite provações em nós em função daquilo que nós podemos suportar. Amém? Não, mas se os irmãos se percebessem do que eu estou a passar, nem diriam isso. Não. Aleluia. Deus permite provações compatíveis à nossa vida. Amém? Ele não permite provações não compatíveis às nossas vidas, mas sim compatíveis à nossa vida. Por isso, na dispersão,
em Tiago, capítulo 1, versículo 1. Esses que foram dispersos, separados em muitos lugares, por vários motivos, o próprio Senhor, Ele os leva a superar perseguições, a superar ataque do inimigo, a superar as provações que Deus submete no dia a dia. Há momentos em que nós estamos bem distantes dos irmãos, estamos em viagem, até mesmo estamos aqui em Luanda, nas nossas casas, à meia-noite, aí o Senhor permite uma provação sobre nós. O que Deus faz? Deus nos capacita para que nós possamos suplantar essas provações, superar as provações. Deus é sábio, aleluia. E Ele hoje nos treina. As reuniões da igreja é como um treinamento para que nós possamos estar preparados na hora das provações, na hora da angústia, na hora do silêncio, na hora da provação, nas horas das provocações, nas horas das injúrias, não é? Das flechas, da zombaria, não é? Na hora que todo mundo agora quer apontar dedo, que ela é assada, é cozida, naquele momento você já está calejada, amém? Porque Deus, Ele nos capacita antes de acontecer qualquer coisa. Antes de acontecer qualquer situação, Deus já nos capacita. Deus já nos prepara para o que vier. Amém? Amém. Graças ao Senhor. Mas Deus é sábio. Aqui no livro de Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, versículo 40. Atos 2, 40. Diz assim a palavra do Senhor. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Amém? Salvai-vos desta geração perversa. O Senhor falando aqui para os judeus, com muitas outras palavras, aqui Pedro falando, salvai-vos. Porque o Senhor não nos coloca provação que nós não conseguimos suportar. Se nós permanecemos no meio de uma geração perversa, vamos sofrer como eles e vamos sentir de fato e vamos dizer que Deus não está conosco. Não. Deus está sempre conosco, até nas piores provações. Deus está sempre conosco. Mas se nós ficamos no meio dessa geração perversa, vamos sentir. E vamos sentir que Deus nos abandonou. Mas não, amém? Deus não nos abandonou. Nós é que abandonamos o Senhor. Não, Deus é que nos abandona. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz que não nos conformemos a este século. Ou seja, não devemos tomar a forma deste mundo. Mas devemos nos apartar, tomar a forma de Cristo. Não tomar a forma deste século. Livrai-vos dessa geração perversa. Voltamos ali em Tiago. Graças ao Senhor. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Amém. A perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegro, em nada deficiente. Portanto, a aprovação deve ter uma ação completa. Ela não deve ter uma ação pequena. Ela deve ter uma ação completa. As provações são pequenas e também são grandes. Tem provações que são pequenas e tem provações que são grandes. Mas Deus prometeu que Ele estará conosco todos os dias até
a consumação do século. Ele estará conosco. Mas nas provações pequenas, Ele também está conosco. Ele está lá conosco, nos dando força. Amém? Nos animando, nos encorajando. Vamos avançar, aleluia. Ora mais. Descansa no Senhor. Nas provações maiores, às vezes surge em nós infelicidade. É uma provação maior. Essa é uma das provações maiores. Infelicidade. Ainda assim, aleluia, Deus está conosco. Ele diz que não nos deixará passar por águas profundas. Ele estará conosco. Ele esteve com o povo de Israel a atravessar ali o mar Vermelho. Não os abandonou. Esteve com eles a atravessar o Rio Jordão. Não os abandonou. Aleluia. Qual é a grande provação que você sente que Deus te abandonou? Ou é o contrário? Deus não nos abandona. Ele está sempre, mas sempre conosco. Nas grandes e nas pequenas provações. Está ali para quê? Para nos livrar. Amém? Ele nos livra das provações. Ele nos abraça. Deus nos encoraja a prosseguir, não importando o tamanho da provação, mas Ele nos livra. Ele nos encoraja. Ele diz: filho, estenda a tua mão, amém? Dê-me a tua mão. Vá, levanta, amém? Vamos, prossiga. Não pense assim. Ainda não acabou a carreira. Louvado seja o Senhor. A minha primeira ministração na vida cristã foi sobre 2 caminhos. O tema, 2 caminhos. Caminho estreito e caminho largo. Caminho estreito que conduz para a salvação. E caminho largo que conduz para a perdição. E são muitos que nelas acertam. Esse caminho largo é um caminho das facilidades. É um caminho de tudo vai dar certo. Nós conhecemos esse caminho. Muitos conhecem esse caminho. Caminho largo é um caminho das facilidades. É um caminho de um estalito, não é? Consegue resolver as coisas. Mas Deus, Ele trabalha de uma forma diferente do pensamento do homem. Para o povo de Deus, ao sair do Egito até Canaã, havia um caminho mais próximo para chegar até Canaã. Mas Deus permitiu com que os mesmos dessem uma volta, atravessassem até o mar para chegar à terra prometida. Deus, muitas das vezes, para chegarmos aos grandes objetivos nossos, Deus vai permitir o caminho mais longo. Sabe por quê? Porque nas provações, Deus está a trabalhar em nós. Mas não era tão fácil. Assim apenas acabou. Eu até tenho muito conhecimento. Eu até consigo fazer bem as coisas. Não era mais fácil, não é? Chegar até a meta por esse caminho? Não. Amém? Deus permite dar volta. Deus permite alargar o caminho para poder chegar aos seus objetivos. O objetivo de Deus é nos transformar. O objetivo de Deus é nos renovar, é trabalhar em nós. É o que Deus quer fazer em nós. Louvado seja o Senhor. Então Ele permite essas situações para Ele poder trabalhar mais em nós. Louvado seja o Senhor. Versículo 3 eu saltei rápido, não é? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A aprovação da nossa fé, ou seja, a nossa fé, ela é provada sempre. Provada pelo fogo, amém? E o fogo aqui retratado não é o fogo para nos queimar, do tipo, você desaparecer, acabou. Ou já não existe mais o irmão Edu. Não. É para
consumir as impurezas, aquilo que não é Deus, que está em nós. Como diz aí o livro de Pedro, não é? O João, a Epístola de João, que nós seremos transformados na mesma imagem. Seremos como Ele é. Quando o Senhor olhar para nós, ao estabelecer o seu tribunal na segunda vinda do Senhor, Ele quer olhar para nós e ver Ele mesmo em nós. Quer dizer, houve uma transformação, um trabalhar de Deus em nós. E quando vamos para o espelho, não vamos com a tendência de olhar, de ver uma outra pessoa. Nós vamos para o espelho com, não é, aquela atenção, aquele objetivo de ver como é que nós estamos. Então, quando vamos para o espelho, Deus quer ver Ele mesmo dentro de nós. Quer ver essa transformação. Por isso nós estamos nesse processo de transformação, de mudança. E isso só ocorre por meio das provações. As provações Deus permite mesmo para poder levar-nos a voltar para Ele. Repito, as provações não são tentações. Quem nos tenta é Satanás. Satanás nos tenta, mas Deus nos prova. Louvado seja o Senhor. As provações também, não só para provar a nossa fé, mas elas vêm também de ponto de vista pedagógico. Vêm nos ajudar, vêm nos trazer uma lição, nos dão uma lição, provação. Para que não continuemos naquele caminho, não vivamos daquela forma. Essa é uma lição que as provações dão. Vem nos corrigir, vem nos trazer uma lição quanto a isso. Para que o Filho de Deus não viva, não continue a viver daquela forma. Ela consegue nos corrigir, consegue nos dar uma direção, conseguimos passar para outras pessoas, conseguimos ensinar a outras pessoas que este caminho não é o caminho certo. O caminho certo é este caminho. Então vem de modo pedagógico. É como agente regulador de trânsito, não é? Quando é decretado, por exemplo, agora temos IVM, que a taxa de circulação acabou por ser o imposto, quer dizer, uma obrigação, não tem contrapartida. Significa dizer que o agente regulador de trânsito não deve apenas servir como aquele que chega, executa, multa imediatamente, mas também ele tem um lado que é pedagógico. Ele consegue orientar primeiro, amém? Olha, senhor condutor, olha, já temos aqui a nova lei, não é? Isso agora é um imposto, não é taxa, agora é um imposto, e sendo um imposto, o senhor deve pagar, porque depois tem as suas consequências caso não pagar o imposto. Certo? Deus também faz isso conosco, amém? Ele vem de modo pedagógico, vem nos orientar, vem nos ensinar, amém? Deus nos ensina, por meio da sua palavra. O que nós estamos a receber aqui é o ensino da palavra, amém? Vai nos ajudar como deparar, ou seja, como enfrentar as provações. Quando o homem no jardim do Éden, Adão e Eva, antes de pecarem, Deus havia falado a eles: a árvore que está no meio do fruto do conhecimento do bem e do mal, não toqueis, porque no dia em que dela tocardes, certamente vossos olhos serão abertos e sereis conhecedores do bem e do mal. Deus falou ou não falou? Deus falou. Deus fala conosco. Em todo momento Deus fala conosco. Ou fala por meio da sua palavra, ou fala por meio de visões, ou fala por meio de revelações. Mas Deus fala. Deus pode falar por meio de uma situação. Provoca uma situação. Deus falou. Requer de nós um discernimento no que Deus está a falar. Louvado seja o Senhor. Vamos lá, Pedro, livro de Pedro. 1 Pedro, capítulo 4.
Pedro, 1 Pedro capítulo 4, seu versículo 12. Quem está aí diz amém. Está alegre? Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Vede, não estranheis o fogo ardente. O que é fogo ardente? Fogo que arde, que queima. Você sente como se a tua pele tivesse a queimar mesmo. Muitos de nós estamos aqui nesse lugar, mas estamos a passar por várias provações de fato, que queimam o nosso coração, que às vezes desfalece o nosso coração. Sentimos, parece que a vida não tem sentido, não tem sabor, nada nos apraz nessa vida. Até trabalho, até tem um salário, até tem uma casa, mas parece que as coisas não têm sentido. Há um vazio no interior, parece que algo não tá bem. Não consigo preencher isso. Parece que alguma coisa está sempre errada em mim. Já lutei tanto, luto tanto por isso para conseguir. Até tenho uma família, tenho filhos, até tenho um esposo, tenho uma esposa, mas há sempre um vazio no interior. Eu queria fazer um negócio para que tivesse um valor maior, consegui esse negócio, mas há um vazio ainda no interior. Pedro fala, não estranheis o fogo ardente que surge no vosso meio. Isso vem para nos provar a nossa fé. Aleluia. Vem para nos provar. Não recebamos como algo extraordinário. Porque Deus, pedagogicamente, já nos alertou que é necessário que haja as provações. Deus permite provações para nos lapidar mais, para que brilhemos mais, para que a excelência do poder não seja do homem, a excelência do poder seja de Deus. Que Deus é que faz tudo. Para que amanhã você não grite, não, eu fiz isso porque meu mérito fez isso, as minhas capacidades fizeram isso. Não, Deus permite as provações para nos lapidar mesmo, limpar as impurezas, para que nós cresçamos e alguém olhando para nós pode dizer, Cristo, na verdade, está dentro dele. Louvado seja o Senhor. Pelo contrário, 13. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, aleluia, exultando. Isso quer dizer, se hoje nós fugimos das provações, amanhã na manifestação de Cristo, não teremos como nos alegrar. Porque hoje nós fugimos do trabalhar de Deus. É fácil hoje fugir do trabalhar de Deus. É ou não? É fácil. É só não aceitar. É apenas não aceitar o sofrimento e você abraça o mundo. Não aceitar o sofrimento, conformar-se com o mundo. Pronto, sofrimento aparentemente acabou. Por isso a palavra diz, não devemos sofrer como ladrão, não sofrer como o mundo, como os perversos, mas devemos sofrer por Cristo. Sofremos por Cristo, somos bem-aventurados. Amém. Aleluia. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, amém? Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, aleluia, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino,
e não sofra como assassino. O que é assassino? É alguém que mata as pessoas. Amém? O Senhor não quer que nós soframos como assassinos. Você já olhou para a cara de um assassino? Já conseguiu estar perante um assassino? Amém? Já conseguiste olhar para a cara de um assassino? Já estiveste alguma vez perante um assassino? Não é? Só de facto você saber, alguém te dizer, não é? Nós tivemos várias visitas no passado, nas comarcas, não é? Pregar o evangelho, orar com eles. Né? Só de facto você saber, olha, o indivíduo é assassino. Você nem quer estar ao pé daquela pessoa. Mas não, aleluia. O que o Senhor está nos dizer? Não sofra por ser assassino. Hoje, não matamos fisicamente, às vezes, os nossos irmãos ou o nosso próximo. Mas a nossa língua mata muita gente. A nossa língua mata muita gente. Quando nós abrimos a nossa boca, é um tsunami, mata muita gente. Mata mais que uma bomba atômica. Que saiu de Israel, foi lá para a Palestina. A nossa língua mata muita gente. Nós, muitas das vezes, nos tornamos assassinos. Assassinamos as pessoas com o nosso falar. Quando abre a boca, já matou 10. Melhor que fique calado, porque se abre a boca, mata muita gente. Então o Senhor, pedagogicamente, traz-nos uma palavra. Não sofra como assassino. Quer dizer, não se torna um assassino. Porque se te tornares um assassino, você vai matar muita gente. E se matar muita gente, haverá sofrimento, provações, haverá fogo. Deus vai permitir fogo. Você tenta fazer uma coisa, não dá certo. Mas isso é demônio. Não é demônio coisa nenhuma. É fogo, aleluia. Porque você está assassinando muita gente. O salário do pecado é a morte. Mas o dom do Espírito Santo, aleluia, é a vida. Aleluia. Versículo 15 ainda. O ladrão, aquele que tira algo que não é dele, defraudar. Sabe Zaqueu? Depois Zaqueu desceu, quando o Senhor falou que hoje mesmo estarei na tua casa. Zaqueu com toda alegria desceu. Quem era Zaqueu? Ele era cobrador de impostos. Possivelmente tirava algumas coisas que não era devido, a mais de impostos. Zaqueu, ele confrontado com a palavra, com a presença do Senhor, ele disse: tudo que o Senhor não lhe mandou, Jesus não lhe orientou a tirar o que ele tinha e dar aos pobres. Ele entrou em sua casa e entregou tudo o que ele tinha às pessoas ali, aos pobres. Louvado seja o Senhor. Não tomeis algo que é do outro, irmão. Amém? Não tomeis. O cristão não deve ter essa prática. Basta ver algo que é do outro, tira. Guarda. Viu o telefone do outro, tomou. Não viu mesmo? Deixou aí. Quem ele mandou deixar aí? Encontrou dinheiro em casa, 1000 kwanza caiu. Puxa, ainda bem que caiu esse dinheiro aqui. Eu estava precisando de 1000 kwanza para comprar saldo. Tira. Comprou saldo. Esta prática, aos poucos, vai crescendo. Vai crescendo. Isso vai trazer sofrimento. Amém? São coisas pequenas. No passado, mais novo, tínhamos por hábito, acho que quase todo mundo passou por isso. Lá, a comida na panela, hora do almoço,
comida nunca fica pronta. Lá você, a mãe, não está... Chega aí na panela, tá, um pedacinho de carne, vai comendo. São coisas mínimas, amém? Mas já começa a manchar a nossa consciência. Tivemos que descer um pouco, amém? Para que a palavra fosse ao nosso encontro. Coisas mínimas que nós não consideramos, mas começa a manchar a nossa consciência. A prática, ou seja, o objetivo maior do inimigo nosso, que é Satanás, é nos comprometer nas coisas negativas. Ele quer comprometer a nossa consciência nas coisas negativas. Isso nos deixa sem força para orar, sem força para desfrutar a Deus, sem força para pregar o Evangelho, porque a nossa consciência está completamente manchada das coisas dessa vida. Então, no teu emprego, no teu trabalho, não roube, amém? Não roube. Não faça isso. Não tire o que é do outro. É do outro, é da empresa. É do seu próximo. O cristão, um dos elementos que o caracteriza, são esses elementos. Que eu posso deixar ficar aqui a minha carteira e amanhã voltar e encontrar a minha carteira sã e salva. Tanto no local de reunião, como em minha casa. Bem, em nossas casas não pode desaparecer nada. Quando isso acontece, alguma coisa está errada. Vamos ter sofrimentos, de fato. Haverá sofrimento. Versículo, ou seja, a outra parte. O malfeitor. Ser malfeitor. O Senhor não quer que nós soframos como malfeitores, que sempre fazem o mal. Não para de fazer o mal. Ele sente prazer em fazer o mal às pessoas. Mas isso começa a pouco. Rir-se das pessoas, zombar do outro, sentir prazer em irritar as pessoas, em fazer mal às pessoas. Começa uma coisa pequena, vai crescendo aos poucos, vai crescendo. Daqui a pouco nós tornamos os malfeitores, como os malfeitores. Fazer mal regularmente às pessoas. Que o Senhor nos livre, amém? Que o Senhor nos lava com o seu sangue, nos chama à razão. Glória a Deus. Acho que isso é a sequência. Intrometer-se em negócio de outro. Onde não fomos chamados, estamos sempre lá. Queremos sempre opinar na vida dos outros. Nunca demos opinião em nossas próprias vidas, em nós próprios a fazer, mas em opinar na vida dos outros, intrometer-se naquilo que não fomos chamados, somos os mais espertos, somos craque. Queremos sempre nos meter em coisas dos outros. Sobretudo no ambiente de trabalho. Queremos sempre estar ali a opinar sempre. Né? É do outro, mas nós queremos sempre dar um palpite ali. Queremos sempre endireitar as coisas. Queremos assumir sempre o barulho do outro, não é? Como se diz. Queremos assumir o barulho sempre do outro. Passar sempre à frente. Isso depois tem consequências. Vamos sofrer, aleluia. Haverá fogo. E esse fogo chegará até a nós. E o fogo queima, aleluia. Fogo queima. Glória a Deus. Romanos 14, versículo 10 e 12. É rapidinho. Romanos 14, 10 e 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? Acharam? Romanos capítulo 14, versículo 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu irmão?
Já viste aqui? Nós queremos julgar os nossos irmãos. Sempre nos colocamos numa posição que somos perfeitos, que somos os mais justos. Olhamos as pessoas de modo desprezível mesmo. Pensamos que nós somos os justos. Quando você olha para o irmão, como é que você olha? Por isso é que Paulo diz, não olheis ninguém segundo a carne. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Pois as coisas velhas já passaram. Mas nós como cristãos, de modo pedagógico, aqui Paulo está nos orientar, não olheis para o seu próximo, julgando o camarada logo, não é? Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu irmão, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Quem não vai comparecer perante o tribunal de Cristo? Levanta a mão. Eu mesmo não vou comparecer. Todos nós, amém? Todo que é cristão irá comparecer perante o tribunal de Cristo para apresentarmos o bem ou mal que nós tivermos feito por meio do corpo de Cristo. Por mais que nós dissemos que nunca fiz nada contra a igreja, contra o corpo, mas naquele dia o Senhor, Ele irá nos julgar. Louvado seja o Senhor. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim, cedo, se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo quando o Senhor estabelecer o seu tribunal. Não há porque não consegui fazer isso ou fiz isso porque aquele irmão era muito irritante. Não. Cada um dará prova de si mesmo. Vai prestar conta de si mesmo perante o tribunal de Cristo. Louvado seja o Senhor. Eu volto aí para Pedro. Mas se sofrer como cristão, 16, não se envergonhe, amém? Quem é cristão aqui? Aleluia. Se sofrer como cristão, não se envergonhe. Não se envergonhe disso. Antes, glorifica a Deus com esse nome, aleluia. Como é que você vai sofrer como cristão? Como é que se sofre como cristão? É só você não ser um assassino. Não abrir a tua boca regularmente para matar as pessoas, ofender as pessoas, criticar as pessoas, murmurar, queixinha, não é? Queixinha, X9, como diz o brasileiro. Sempre queima os outros, sempre a falar mal dos outros. Amém? Sempre a roubar os outros. Se não fizermos isso, nós iremos sofrer, porque muitas das vezes, quem rouba acaba por possuir mais coisas, certo? Possui mais coisas. Mas se nós não roubamos, naquele momento, estamos a passar por uma provação, Deus não nos deu naquele momento, o que será de nós naquele momento? Será uma provação. E nós vamos passar aquela provação como cristão, amém? Como cristão. Versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Aleluia. Deus irá estabelecer a sua disciplina. E a disciplina de Deus começa na sua casa. E a casa de Deus é a igreja. Somos nós. Nós somos a casa de Deus. Portanto, a disciplina de Deus, primeiramente, começa em nós. Deus quer nos disciplinar. E o Senhor disciplina a filhos a quem Ele ama. Ele vai nos disciplinar mesmo porque Ele nos ama.
E a disciplina de Deus começa hoje nessa terra. Não apenas reservado no tribunal de Cristo. Deus começa a disciplinar-nos hoje. Como? Quando nós pecamos, mesmo confessando nossos pecados, mesmo com sangue nos lavar, mas existe a consequência. Nós levamos a consequência dos nossos pecados. Arcamos com a consequência dos nossos pecados. Isso é uma disciplina de Deus. Deus nos disciplina hoje. Louvado seja o Senhor. Por isso Deus quer que nós tenhamos um caminho da retidão. Nos voltemos a Ele. Vivemos como cristão. Andamos como cristão. Vou terminar já daqui a pouco. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Hebreus 12, 4. Aleluia. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Aleluia! Às vezes nós estamos no meio dos gentios e eles, sabendo que nós somos cristãos, eles extingam situações. Tem aqui uma cucazita, tem aqui um seminorf, não é? Tem aqui um vinho. Bebe um pouco também, você armado em cristão, bebe um pouco. Aí te leva numa roda de música secular. Dança um pouco. Que tal você dançar aí kizomba? Dança um pouco de samba. Dança, amém? Eles vão te xingando ali. Aí você, puxa, ela até sabe que eu sou cristão, ela até sabe que eu sou dedicado a Deus, mas como é que está sempre a vaticinar isso? O Senhor fala, amém? Versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Há muitos opositores no nosso dia a dia, que muitos deles até conhecem a nossa fé em Cristo. Para não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Não devemos nos fatigar e desmaiar em nossa alma, porque o Senhor é o nosso modelo. 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E estás esquecido da exortação que, como a filhos, discorro convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais, quando por ele é reprovado. Isso é por causa da desobediência. Se desobedecemos, nós seremos reprovados. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Amém? Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? A esse filho que o pai não lhe corrige? Não. Mas se estás sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Não é? Todo mundo tem medo, receio de disciplinar filho do outro. Não é isso. Mas Deus não tem receio em nos disciplinar. Deus nos disciplina, porque Deus nos ama. E o facto de nos amar, Ele nos disciplina, coloca açoite sobre nós. Ele nos dá mesmo, para que a excelência do poder não seja nossa, mas sim do Senhor.
Ele permite situações, não importa quem você é, mas se Deus quiser te açoitar, Ele vai te açoitar. Amém? Deus é Deus. Por isso é que Ele é Elohim. Aleluia. Não precisa de ajuda. Deus é Elohim. Glória a Deus. Mas, versículo 8. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne e que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois, eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Amém? Os nossos pais, segundo a carne, nos disciplinam. Amém? Nossos pais nos disciplinam. Quando éramos mais novos, sobretudo, se você cometer, o pai chega, te coloca na disciplina. Não só na disciplina, como também pega uma mangueirazita, uma palmatória, pá. Alguns até eram submetidos, os pais colocavam sal, não é? Eu me lembro do meu tempo, como era muito difícil, então meu pai tinha uma mangueira ali e muitas vezes colocava sal, né, no chão para eu ficar ali de joelho, até o sal dissolver. Tinha que ficar ali. Às vezes não batia com a mangueira, mas punha o sal, até o sal dissolver. Ficavas ali. Agora imagina o tempo a passar até o sal dissolver e tu de joelho. Mas era por pouco tempo, aleluia, para que houvesse uma mudança, uma correção. Deus disciplina a filho a quem ama. Por isso hoje, até mesmo na nossa realidade, nas nossas casas, os nossos filhos devem ser de antemão disciplinados. Devem ser corrigidos. Essa coisa de deixar fazer tudo, de deixar andar, não dá certo. Vai criar outras situações para frente. Os filhos devem ser corrigidos, devem ser disciplinados, devem ser, em algum momento, como Paulo fala, Pedro fala, devem apanhar uma varazita, pequenos açoitados, para que aprendam como andar. Louvado seja o Senhor. Estou terminando, até o versículo 14. Pois ele nos corrigia há pouco tempo, não? Já lemos isso, versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, ao que tem sido por ela exercitado fruto de justiça. No momento, a disciplina não é algo bom, de alegria. Toda a disciplina no momento, se alguém tiver te corrigir, lembra-te quando era mais novo, o teu pai ia te corrigir, dar aí uma boa mangueira, uma boa chinela, né? Você tranca a cara, né? Trinca a cara e tal, faz aquela cara feia, né? Com vontade de travar aquela mangueira, com vontade de travar aquele objeto que vem, mas, amém? Você precisa suportar aquilo. É momentâneo. Aleluia. No momento vai produzir tristeza, mas depois você vai agradecer a Deus. Quantos filhos, segundo a carne, hoje se alegram? Ou mesmo você pode se alegrar? Puxa, graças a Deus pelo homem que me tornei. Graças a Deus pela mulher que me tornei. Graças a Deus por quê? Porque meus pais foram rígidos. Hoje, quantos filhos conseguem dizer, puxa, se meu pai naquele tempo fosse um pouquinho mais duro, eu não estaria assim. Eu não seria assim. Mas eles foram muito permissivos e eu, pronto, acabei por me tornar assim. Deus é sábio, amém? Deus não deixa passar absolutamente nada, amém? Nada. Ele aperta mesmo. Se é para açoite, ele açoita mesmo. Até a sua volta. Por isso, estabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazer caminhos retos para os pés,
para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Terminando o 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tanto isso vai a santificação, a purificação, por meio das provações, não é? Vai nos levar à santidade. Vai nos levar à purificação. E de fato seremos como Deus quer que nós sejamos. Amém, irmãos? Então que Deus coloque a disciplina em nós. Disciplina no nosso falar, disciplina na nossa forma de andar. Amém? Disciplina nas reuniões. Hora de reuniões. Reunião de oração, por exemplo, quinta-feira. Nós não estamos aqui para orar. Não há disciplina. Espiritualmente, não há disciplina. O cristão deve ser disciplinado. Já viu os militares ou os polícias? Eles são regidos por uma lei. Essa lei chama-se Lei Castrense. Quer dizer, primeiro é obedecer, depois é questionar. Mas até você questionar, você já obedeceu. Ah, mas por que eu devo vir numa reunião de oração? Vem primeiro orar, amém? Vem orar primeiro. Depois de você orar, você questiona. Mas só que até você questionar, já tens o resultado da oração. Então você não vai questionar mais nada. Então Deus nos disciplina. A igreja é uma questão de disciplina. Não andar de qualquer maneira. Na nossa boca não sair palavras torpes. Só ofende, só critica, só murmura. Tudo está mal. Quando estamos entre nós, tudo bem. Mas quando estamos com os incrédulos, nós somos pior do que eles. Alguma coisa está errada. Então Deus quer nos corrigir. Quer nos disciplinar. Para que haja santidade, haja purificação, né, por meio das provações que Ele submete, fruto da nossa falta de andar no caminho reto. Que Deus nos abençoe, não é? Que as provações da vida possam resultar em vida para nós, possam resultar santidade para nós, que o fogo, que não nos traemos com fogo, mas que desfrutemos, que endireitemos nosso caminho e nos voltemos para o Senhor. Deus nos abençoe nesta manhã.